Candlestick, tradicional candle. Qual é a forma correta de ler os candles, de interpretar os candles? Fica comigo aqui nesse vídeo. Fala trader! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Fast. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre candles. Vou compartilhar minha tela aqui contigo e vou te passar os principais conceitos para uma boa leitura de candles. Mas antes, eu quero pedir o teu apoio. Já curte esse vídeo, deixa o teu like, é muito importante para a gente. Teu like sinaliza para o YouTube que esse conteúdo é relevante, assim o YouTube distribui para mais pessoas. Então, deixa teu like aí nesse vídeo. E também aproveite aqui a ferramenta de comentários, deixa teu comentário, deixa o teu feedback. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui no comentário, a gente responde. Tem alguma sugestão de tema, de assunto? Coloca aqui no comentário. A gente com certeza vai atender a tua solicitação. Essa interação, essa troca aqui nos comentários ajuda muito, é muito importante. Assim a gente consegue cada vez mais produzir conteúdos de qualidade para te auxiliar na tua jornada no mercado financeiro, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui contigo. Ok, tela compartilhada, aqui a gente tem o gráfico da Petrobras, gráfico de 15 minutos. Eu vou deixar um link aqui na descrição, onde a gente fala sobre os tipos de gráfico. A gente passa detalhes muito importantes, é um vídeo muito interessante. Se você ainda não assistiu, o link está aqui na descrição, assiste. Tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico de candles, tá? Então, a gente tem aqui, ó, gráfico de candles, tá? Na periodicidade de 15 minutos. É um gráfico da Petrobras. Isso daqui, ó, são candles. Vou compartilhar aqui uma tela contigo. Vamos lá. Nessa tela aqui eu vou te passar algumas informações, tá? O que são candles, tá? Candlestick, o que é isso? É importante você saber que é uma técnica, um método desenvolvido de análise gráfica de mercado. Então, analisando o mercado através de movimentação gráfica por velas, por candles, né? Velas é a tradução de candles, tá? Ela foi criada no Japão em meados aí do século XVIII, nas antigas bolsas aí de arroz de Osaka, tá bom? Então, o termo candle significa vela. Então, um candle é uma velazinha e ela vai representar graficamente a variação de um determinado ativo dentro de uma janela de tempo. Por isso que quando eu coloco ali o tipo de gráfico candle, eu seleciono também o tempo gráfico, ou seja, 15 minutos, que é o tempo de formação de um candle. Quando eu seleciono 15 minutos, eu estou dizendo que eu quero que o preço, tá, seja plotado, o candle seja plotado, a movimentação do preço de 15 em 15 minutos. Então o candle ele vai se movimentando e quando fechar essa janela de 15 minutos, ele fecha o candle. Então a gente tem aqui alguns parâmetros ali dos candles, tá? Que é a abertura, ou seja, o preço inicial de negociação, que é digamos, abrir o candle, é o tempo zero, né? Iniciou o candle ali, é o preço de início da negociação. Aí o preço vai se movimentar, eu vou ter ali a máxima do movimento, a mínima do movimento, e depois que passou o período que eu configurei, por exemplo, 15 minutos, eu vou ter o fechamento do candle. Como funciona a anatomia de um candle? Vamos lá. Entendendo os candles. Então vamos supor aqui, ó, preço de abertura. Vamos supor que o preço abriu aqui na região do R$30. Então agora são 10 horas, tá? Vamos pegar como exemplo, agora são 10 horas, então abriu o mercado, abriu o primeiro candle do dia, abriu na região do R$30, tá? Então o preço de abertura vai ser o R$30. Vamos supor que ele dá uma caidinha, tá? E ele vai até lá o R$29,90, cai 10 centavos ali, então ele vai até o R$29,90, então o preço de mínima vai ser R$29,90. Aí vamos supor que depois ele sobe, o preço sobe, faz uma máxima lá na região do R$30,20, tá? E depois ele volta um pouquinho e fecha aqui no R$30,10, tá? Depois de 15 minutos ele fez essa movimentação toda, 10 e 15 ele fecha, tá? Vamos supor que eu estou utilizando aqui um candle de 15 minutos, 10 e 15 esse candle fecha. Então, o que acontece? O que ele vai plotar? Ele vai ser um candle de alta. Por quê? Porque o preço de fechamento do candle é maior do que o preço de abertura. Então, esse candle vai ser um candle de alta.
Porque ele abriu na região do R$ 30, no preço R$ 30, tá? Ele caiu um pouquinho até o R$ 29,90, que daí foi a mínima desse candle, tá? Desse período de 15 minutos. Ele foi para cima, ele subiu, o preço subiu, se movimentou para cima, foi até o R$ 30,20, daí ele formou a máxima do candle desse período de 15 minutos, recuou um pouquinho e fechou aqui no R$ 30,10. Então o fechamento ele foi acima do preço de abertura, então ele é um candle de alta. Então aqui, ó, essas velinhas aqui, ó, tá? A gente chama de sombra do candle. Isso daqui a gente chama de corpo do candle, tá? Que é esse local entre abertura e fechamento é o corpo do candle. Esse local entre abertura e fechamento em máximas e mínimas a gente chama de acima da máxima aqui, né? Aqui na máxima, sombra superior, e aqui na mínima, sombra inferior. Então aqui eu tenho a anatomia de um candle de alta, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui num candle de baixo. Como é que funciona? Candle de baixo é o inverso. Então, vamos supor que o preço é 10 horas da manhã, abriu o mercado à vista, abriu a Petrobras e abriu aqui no R$ 30, tá bom? Ele abriu aqui no R$ 30. Só que daí ele subiu um pouquinho, foi até o R$ 30,10, R$ 30,10, tá? Só que daí ele caiu, tá? O preço caiu, foi até lá o 29, reais, subiu um pouquinho e fechou aqui, ó, às 10h15. Vamos supor aqui que a gente configurou um candle de 15 minutos, tá? 9h15, fechou, por exemplo, aqui no 29, vamos pôr aqui, e 30. Então, o que acontece? Eu tenho o preço de abertura, R$ 30, eu tenho o preço de máxima, R$ 30,10, eu tenho o preço de mínima, R$ 29, e eu tenho o preço aqui do fechamento, que é o preço de R$ 29,30, tá bom? Vamos ver na prática aqui na plataforma como é que fica, mas antes é importante dizer o seguinte, ali, ó, eu dei um exemplo de um candle de 15 minutos, tá? Que ele vai abrir e fechar de 15 em 15 minutos. Poderia ser um candle de 10 minutos, tá bom? Por exemplo, imagina que esse candle aqui, ó, é um candle de 10 minutos. Cada candle desse daqui vai representar 10 minutos. Então, aqui vai representar 10 minutos, aqui 10, aqui 10. Vamos supor que o mercado aqui, a Petrobras, abriu às 10 horas. Então, esse candle vai representar das 10 às 10h10. Esse candle vai representar das 10h10 às 10h20. Esse das 10h20 às 10h30. Esse das 10h30 às 10h40. Esse das 10h40 às 10h50. E esse daqui vai ser o candle que vai representar das 10h50 às 11h. Então, cada candle desse, candle de 10 minutos, vão representar de 10 em 10 minutos de negociação. Porém, se eu configurar o gráfico para apresentar candles de 60 minutos ou 1 hora, tá? Ele vai me apresentar não dessa forma aqui, ó, dividido de 10 em 10 minutos. Ele vai me representar como um único candle. Por quê? Porque esse candle aqui de 60 minutos, ele contempla desde a abertura às 10 horas, olha lá, até a mínima que ele fez, até a máxima que ele fez e depois o fechamento, tá? Aqui, ó, fechamento às 11 horas. Primeiro preço de negociação foi aqui, a abertura, e o último foi aqui, fechamento. Então, quando eu utilizo um tempo gráfico maior, esses candles maiores, tá? Não necessariamente maior em tamanho, mas em time frame, tá? Ele vai representar aqui todo esse período. Se eu botar de 10 em 10 minutos, ele vai me apresentar um candle a cada 10 minutos.
Se eu botar de 5 em 5 minutos, vai ser de 5 em 5 minutos e assim por diante, tá? Só que esse movimento aqui, e é isso que é importante que você entenda, esse movimento aqui, ó, é o mesmo movimento aqui. É o mesmo movimento. Só que esse daqui foi representado em candles de 10 minutos e esse daqui foi representado em um candle de 60 minutos. Isso é muito importante. Vamos aqui para a plataforma. Vamos lá, aqui na plataforma, candles de, olha lá, Petrobras 15 minutos. Cada candle desse daqui representa 15 minutos. Então, por exemplo, o preço abriu aqui, caiu, subiu e fechou aqui. Depois o preço abriu aqui, caiu e fechou aqui. Depois o preço abriu aqui, subiu e fechou aqui. Depois o preço abriu aqui e fechou aqui. Abriu aqui e fechou aqui. Abriu aqui e fechou aqui. Então veja bem, o preço, o gráfico de candles, ele vai plotando a movimentação do mercado em janelas de tempos. Vai pegando de janela em janela e vai plotando de uma forma aqui de vela, tá? Só que o que é importante entender? Por exemplo, esse movimento que ele está fazendo aqui, ó, esse último movimento que ele está fazendo aqui, ó, esse último movimento que ele está fazendo, ele abriu um candle aqui e fechou logo aqui acima. Abriu aqui e fechou logo aqui acima. E tá, olha só, ele está em movimento. Ele não fechou esse daqui ainda, tá? Esse candle, ele vai fechar, aqui abriu às 10 horas, tá? Abriu às 10 horas, das 10 às 10h15, tá? Das 10h15 às 10h30, das 10h30 às 10h45, das 10h45 às 11, das 11 às 11h15, das 11h15 às 11h30, aqui vai fechar 11h45. Então, quando é 11h45, esse vai fechar. Por quê? Porque ele está de 15 em 15 minutos. Só que o que acontece? Se eu botasse o candle de 60 minutos, ele pegaria aqui, ó, 15, 30, 45, 60. Se isso daqui fosse um candle de 15 de 60 minutos, ele representaria assim, ó. Aqui, botaria uma velinha, viria aqui para baixo, ele representaria dessa forma aqui, ó. E isso é muito importante você entender. É muito importante entender isso. Por quê? Porque dependendo do tempo gráfico, ele vai plotar os candles de uma forma diferente. Só que note, o movimento é o mesmo, tá? Isso daqui é um candle de 60 minutos, tá? Porém, o movimento é o mesmo. Que o movimento ele saiu daqui, subiu um pouquinho e caiu aqui para baixo. Só que se eu botar numa quantidade, né, num time frame menor, ele vai plotar aqui de forma, vai plotar os candles de forma diferente, tá? Porque vão ser, no lugar de um candle de 60 minutos, vão ser 4 candles de 15 minutos. Porém, o movimento é o mesmo. Então, atente muito a isso. É muito importante. Por exemplo, aqui, ó, esse movimento aqui, ó, se eu plotasse aqui em candles maiores, provavelmente ele formaria algo semelhante a isso daqui, ó. Vou pegar como exemplo aqui. Formaria algo semelhante a isso daqui, ó. E algo semelhante a isso daqui, ó. Candle de alta. Candle de alta. Ó. Formaria semelhante a isso daqui. Esse daqui, ó, formaria algo semelhante aqui, ó. Abriu aqui, foi lá embaixo, fechou. Aí você tem um de queda. De queda. Aqui ele deu uma subidinha, fechou ali, então provavelmente teria uma velinha aqui, ó. Uma sombrinha aqui, né? Ó, sombrinha. E mais uma quedinha aqui embaixo, ó. Sombrinha. Olha só que interessante. Formaria um candle mais ou menos assim, tá? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos botar aqui nos 60 minutos, ó. 60 minutos. Olha só que interessante. 60 minutos aqui, ó. Ele mudou a forma com que ele plotou, mas o movimento é o mesmo. O movimento é o mesmo, porém ele mudou a forma com que ele plotou. Aqui nos 60 minutos, ó, todo aquele movimento de queda ele representou com um candle só, e esse movimento de alta ele está representando com outro candle, tá? Vamos botar aqui num minuto. Olha só, 1 minuto,
Ele é um tipo de gráfico mais rápido, né? Ele vai plotando os candles de 1 em 1 minuto. Olha só como aquele movimento fica. Olha só que interessante. Toda aquela queda que ele representou com um único candle aqui, ó, é isso tudo aqui, ó, representa isso tudo, tá? E essa subida aqui, ó, que é desse único candle, representa tudo aqui, ó. Olha só que interessante. Então, dependente do time frame que você utilizar, ele vai plotando de forma diferente. Por causa da quantidade do candle, da janela, ele vai fechando, se é de 1 em 1 minuto, 2 em 2 minutos, 10 em 10, 15 em 15, 60 em 60. Porém, o movimento ele vai ser sempre o mesmo. Tá? Então, esse movimento aqui foi um movimento de queda. Um movimento de queda, ó, caindo. Esse aqui foi um movimento de subida, tá? Subindo. Dependendo do time frame, ele vai plotar isso de uma forma diferente. Olha só que legal, apesar de tu ter a anatomia dos candles, aqui ali a máxima, mínima, abertura e fechamento de cada candle, podendo ser candle de alta ou candle de baixa, isso depende, né? A forma com que tu vai visualizar depende do tempo gráfico que tu está utilizando, tá bom? Só que, independente, e fixe isso, independente do tempo gráfico que você estiver utilizando, o movimento vai ser sempre o mesmo, tá bom? A única diferença é que, dependendo do tempo gráfico, ele vai plotar uma quantidade de candles diferentes, tá? Apesar de parecer diferente, não é. É só a forma com que ele é plotado, mas o movimento é o mesmo, tá bom? Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!